final da Copa do Mundo de Clubes. Quem será que passa? Será que os brasileiros conseguem chegar pelo menos às quartas ou a gente vai ter algumas zebras por aí? Hoje a gente vai brincar de simular o resultado das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, então, sem mais delongas, já se inscreve no canal, deixa o seu like e um comentário falando também os seus palpites e bora para a tela do computador. Bom, nós estamos aqui no simulador de Copa do Mundo de Clubes do GE e eu já coloquei aqui pra gente as oitavas de final. Vamos passar partida por partida e eu falo o meu palpite e por que eu acho que esse vai ser o resultado. Começando aqui por Palmeiras e Botafogo, na minha humilde opinião, o Botafogo passa aqui, tá? Ah, mas por que o Botafogo passa? Porque no retrospecto mais recente o Botafogo tem vantagem sobre o Palmeiras, né? Os dois títulos que o Botafogo conquistou ano passado, Libertadores e Brasileirão, eles dependeram diretamente de vencer o Palmeiras. Então, na Libertadores, se eu não estiver muitíssimo enganada, o Botafogo ele se classifica dentro do Allianz Parque nas oitavas de final. E no Brasileirão, o Botafogo também tem uma vitória importante dentro do Allianz Parque que permitiu que ele fosse campeão brasileiro, tá? Então, eu acredito que por conta do retrospecto e também por conta do futebol mostrado nesse Mundial, o Botafogo vai passar. Na minha opinião, o Botafogo é uma equipe que tem jogado melhor do que a equipe do Palmeiras, claro, dentro da sua proposta. Não é um futebol propositivo, um futebol de muitos gols, mas é um futebol que se defende muito bem, que tem um grande controle do meio campo e que tem um ataque matador, que quando encaixa um contra-ataque, esquece, o Botafogo vai marcar. Por conta disso e também por conta do mau desempenho do Palmeiras, principalmente no jogo contra a Inter de Miami, eu fico com a sensação de que o Botafogo vai passar aqui. E depois nós temos Benfica e Chelsea. Aqui o Chelsea passa até com uma certa tranquilidade. Eu acho que se eles resolverem jogar bola e deixarem aquela nhaca, deixarem aquele salto alto de lado, eles conseguem passar tranquilamente do Benfica aqui. Agora, se eles derem mole e ficarem de bobeira achando que podem ganhar o jogo a qualquer instante, o Benfica pode surpreender. O Chelsea, eu tenho essa sensação de que eles vieram jogar um Mundial de salto alto, achando que a qualquer momento eles podem resolver a partida. É um time que não tem lá os grandes jogadores, né? Tem o Enzo Fernandes, tem o Cole Palmer, mas assim, não é um time recheado de estrelas. Mas ainda assim é um time com poderio financeiro muito grande, que faz grandes contratações, que foi campeão da Conference League, que tudo bem, é tipo a Série C da Champions League, mas ainda assim é um título importante lá na Europa. Então assim, o Chelsea tem bagagem, tem jogadores e tem tudo para ganhar do Benfica. Na minha opinião é o favorito, a zebra seria se o Benfica ganhasse. Depois, Inter de Milão e Fluminense, tá? Cara, nesse jogo aqui eu queria muito dizer que o Fluminense vai ganhar. Eu queria muito dizer que o Fluminense vai passar e que a Inter não vai conseguir ganhar do Fluminense, só que assim, eu acho que a Inter passa. A Inter foi vice da Champions League, a Inter fez um jogaço contra o Barcelona nas semis. A Inter, apesar de não ter ganhado a Champions, ainda assim é um timaço, né? Ficou como segundo time, como segundo melhor time da Europa ali. E o Fluminense, ele surpreende muito bem na partida contra o Borussia Dortmund, mas a gente não pode esquecer de que ele não ganhou, né? Ele empatou e aí depois ele teve ali um jogo bom, um jogo ruim nas outras rodadas, né, da Copa do Mundo de Clubes. Então eu não vejo o Fluminense com um futebol absoluto a ponto de ganhar da Inter de Milão. Se o Fluminense ganha da Inter de Milão, seria uma surpresa tal qual foi a surpresa do Botafogo ganhar do PSG, tá? Essa daqui ainda mais porque o Fluminense não é o atual campeão da Libertadores, então seria muito mais surpreendente se o Flusão conseguisse passar aí da Inter. Então por conta disso eu vou colocar a Inter aqui, tá? Depois nós temos o City e o Al Hilal, e apesar do Al Hilal ter ali alguns bons jogadores, eu não acredito que eles consigam fazer frente ao poderio ofensivo do Manchester City, que ontem meteu uma sacolada 5-2 para cima da Juventus, como se estivesse fazendo um jogo treino. Então eu acho que o Manchester City passa com certa facilidade aqui. Vamos pro outro lado da chave, aqui a gente tem PSG e Inter de Miami, tá? Bom, acho que assim como o Manchester City passa com certa facilidade do Al Hilal, o PSG também passa com uma certa facilidade da Inter de Miami, mas não tão fácil assim. Porque do outro lado a gente tem Luizito Soares, a gente tem Messi, a gente tem Busquets no meio de campo, a gente tem o Jordi Alba que sai do banco para jogar também, então nós temos grandes nomes do futebol mundial e a gente tem um time que é um time muito bem organizado, digamos assim. Não é um time que, nossa senhora, é um rolo compressor, ele amassa todo mundo que vê pela frente, mas é um time que faz um jogo justo,
um jogo muito bem jogado, né, digamos assim. O que prejudica o Inter de Miami, na minha opinião, é o segundo tempo, são as modificações. Contra o Palmeiras a gente viu isso, eles fazem um primeiro tempo muito bom, até a metade ali do segundo tempo eles jogam muito bem, só que quando o Mascherano começa a mexer no time, porque não tem jeito, tem que fazer substituições, o time perde muita qualidade, baixa muita intensidade, que foi inclusive onde o Palmeiras conseguiu empatar e fazer o 2-2. Então eu acho que a Inter de Miami não passa por conta desses pontos que eu citei. E o PSG, obviamente, é o atual campeão da Champions League e apesar de não ter conseguido fazer frente ao Botafogo, o PSG ainda é um dos favoritos para levar a competição. Então, vamos de PSG aqui. Depois, Flamengo e Bayern de Munique, na minha opinião, para nós brasileiros, ele vai ser o jogaço das oitavas, tá? Porque o Flamengo pegou uma pedreira, a gente sabe que historicamente o Bayern é um time muito forte, só que o Flamengo, na minha opinião, consegue fazer frente sim ao Bayern de Munique. Se o Botafogo conseguiu ganhar de 1-0 do PSG, por que não o Flamengo conseguir ganhar do Bayern de Munique também? Né? Tudo bem, o atual campeão alemão, né, o Bayern de Munique ali com ótimos atacantes, recheado de estrelas, Thomas Müller com 494 anos ainda comendo a bola, só que do outro lado a gente tem o Flamengo, do Filipe Luís, que não muda jeito de jogar, que não se intimida, independente de quem for o seu adversário e que tem uma estabilidade emocional muito boa, na minha opinião, né? O Flamengo, por exemplo, sai perdendo para o Chelsea, vai para o intervalo tomando 1-0 e consegue virar o jogo com certa tranquilidade e naturalidade na segunda etapa. Então, o Flamengo não é um time que está se deixando intimidar pelos europeus nesse campeonato mundial e eu acredito que o Flamengo tem sim chances de ganhar do Bayern de Munique e aqui eu não vou pela razão, aqui eu vou pela emoção. Eu quero que dê Flamengo porque eu quero que os brasileiros cheguem o mais longe possível. Então aqui é mais uma vontade do que eu quero que aconteça do que a racionalidade falando por si. Apesar de que sendo racional, como eu acabei de ser agora há pouco, nós temos sim pontos que favorecem o Flamengo nessa disputa. Mas eu vou de Flamengo aqui. Depois, Borussia Dortmund e Monterrey. Aqui eu acho também que é meio que poupa-tempo. Eu acho que o Borussia, apesar de não ser aquele time encantador, apesar de não ser aquele time que, nossa, tá comendo a bola, ainda assim é mais time que o Monterrey do México, tá? E vou colocar aqui Borussia Dortmund. E por fim nós temos Real Madrid e Juventus. A Juventus me deu uma decepcionada ontem na derrota contra o Manchester City. Apesar de não ter ido com 100% do time titular, eu acho que a velha senhora deveria ter se portado melhor em campo e não ter tomado a sacolada que levou do Manchester City. Dito isso, Real Madrid ganha não com tranquilidade, porque a gente não pode subestimar o time da Juventus, mas eu acredito que o Real Madrid não terá grandes problemas para ganhar da Juventus aqui. Bom, e dito isso, nós temos então nas quartas de final, de acordo com os meus palpites, teremos Botafogo e Chelsea, Inter de Milão e Manchester City, Paris Saint-Germain e Flamengo e Borussia Dortmund e Real Madrid. Mas eu não vou continuar a simulação, eu não vou fazer o resultado das quartas, semis e depois final, porque eu acho que a gente tem que pegar os resultados dos jogos reais e depois fazer a simulação das quartas. Então, vou esperar aí passar esses jogos, né, de oitavas de final e semana que vem a gente volta com um vídeo simulando as quartas de final e aí sim a gente vai embora, a gente faz quartas, semis e depois a final. Mas e aí, deixa nos comentários, você discorda de algum palpite meu? O que na sua opinião vai acontecer de diferente? Já deixa aí nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!